Olá, amigos do Indy News, boa tarde, tudo bem? Olha só que bacana, como eu havia prometido para você, falei para vocês de casa que iria entrevistar a vereadora Paola Miguel. E hoje ela está aqui no nosso Indy News. Boa noite, vereadora, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Prazer estar aqui com a senhora aqui no Indy News. É uma honra ter você aqui e ter também aqui a doutora Fabiana, a nossa amiga, advogada, mulher, ambas mulheres super inteligentes, que eu tenho a honra de estar aqui. Bom, infelizmente não é um bom motivo de estar aqui, né, vereadora? Porque a senhora sofreu aí uma violência, um preconceito, né? Em pleno século XXI, nós observamos que ainda há pessoas ignorantes em nosso meio. Eu pergunto a você, vereadora, como foi? O que ocorreu naquele dia? A senhora pode nos contar? Posso sim, Mohamed. Ainda é bem difícil, né, relembrar, né, que aquilo que aconteceu, mas eu acho que é importante para as pessoas entenderem, né, como que tudo ocorreu, né. Aquele dia a sessão já estava bem tumultuada, né, tinha um grupo de pessoas ali que estavam contra o passaporte da vacina, que era um projeto que não estava na pauta no dia, e eles estavam ali o tempo todo tumultuando. Então, cada vez que um vereador subia na tribuna, eles começavam a gritar, começavam a se exaltar, mas tudo ainda com um cunho político, né? Eu mesma tinha subido na tribuna 2 outras vezes para comentar sobre projetos do executivo, né, relacionados ao Fundo da Assistência e Fundo de Inovação. E quando eu subo para falar sobre o Conselho e Participação da Comunidade Negra, que também é um projeto do executivo, não é um projeto meu, muitas pessoas perguntam assim, mas era um projeto seu, não é um projeto meu. Não é um projeto de criação do Conselho, é um projeto de adequação do Conselho. O Conselho tinha sido criado há 20 anos atrás, na época do Toninho ainda. Sim. E eu começo ali a falar da importância da gente ter o Conselho. E aquela plateia, né, que antes estavam ali fazendo ofensas políticas, mas com relação à ideologia, né, a partido, eles mudaram completamente os ataques. Então, logo no começo, eu tento negar o que está acontecendo, mas eu começo a dar uma travada na fala. Mas eu tento continuar. Em um determinado momento, o presidente da casa, o vereador Zé Carlos, me interrompe e aí vem a confirmação do que eles estão gritando, né? E ali foi bem difícil continuar falando. As vereadoras Mariana Conte, Débora Palermo e a vereadora Guida Calisto fizeram um cinturão na frente da tribuna para que eu não interrompesse a fala, para que eu não desistisse naquele momento. Logo em seguida, concluí minha fala, logo em seguida, na verdade, antes de eu concluir minha fala, eles começaram a gritar liberdade de expressão. E aí eu coloquei, né, que o racismo e injúria racial são crimes inafiançáveis e que não prescrevem mais, né, depois do dia 28, com relação à decisão do Supremo. Então, eles ainda ficam ali exaltados, termino minha fala, desço da tribuna. Logo em seguida sobe a vereadora Guida Calisto, Mariana Conte, né, fazem ali, já prestam solidariedade, e sobe o vereador Gustavo Peta, e quando ele desce, ele quase tem um confronto físico com outro vereador. Nisso, o presidente Zé Carlos, que já tinha reiterado a necessidade da gente coletar as imagens, da gente guardar as imagens para a gente descobrir quem seriam os autores, Sim. antes mesmo de eu concluir minha fala, ele já tinha dito isso. A gente vai para a sala VIP, onde a gente toma café ali com os vereadores, conversamos com todos os vereadores, a Carlos conversou com todos os vereadores, para que a gente acalme os ânimos, reiterou de novo a necessidade da gente ter todas as imagens asseguradas para identificar os possíveis autores. A gente conversa também com o chefe da guarda, a comandante Lourdes, e também com o chefe de segurança da casa, para a gente, de fato, ter identificação dos autores. E aí foi colocado que tem, quando você entra na Câmara, né, você tira a foto e também você precisa ter os documentos. Então tem todos os dados, né? Tem a foto, tem o telefone, tem o documento das pessoas que estavam ali, para dar realmente segurança de que a gente iria identificar. E foi isso que aconteceu. Nossa, terrível. A senhora falando, a gente ainda pode observar aqui, seus olhos enchem de lágrimas, sua voz ainda embarga, porque foi algo muito recente, né? Em pleno século XXI, um país que é miscigenado ainda sofre com esse tipo de
de racismo, de preconceito, né, doutora? Infelizmente. Não só no Brasil, nos Estados Unidos também é um país muito forte, né? Exato. Eu acho que se não é mais forte ainda que o Brasil. Infelizmente existe um espelhamento, né? O Brasil se espelha muito, né, nessas coisas negativas e no Brasil tem essa questão do racismo estrutural, né? Sim. Então o racismo, aqui no Brasil, ele vem estruturado dentro da população, né? Numa questão histórica e institucional, né? E aí isso começa literalmente na escravidão, né? Quando inicia a escravidão no Brasil, que vem baseado em teoria científica daquela época, né? E falava, olha, a gente está escravizando essas pessoas dessa raça porque elas são uma raça inferior. Então a gente pode escravizar usando violência e tortura. E aí essa questão só para no Brasil quando outros países já começam a ter a questão da abolição da escravatura. Sim. E o Brasil começa a se sentir um pouco pressionado a ter que também aderir à abolição. Aí vem, né, a Lei Áurea, tão conhecida, né, o pessoal da escola, a gente aprende, né, na época da escola, e aí o Brasil acaba cedendo, e aí o que acontece com as pessoas negras no país? Ficam desempregadas, do nada, né, desempregadas, começam a ser marginalizadas, começam a se prostituírem. Exato. E aí começa a praticar pequenos delitos, porque eles precisam comer, sobreviver, né? E aí, nessa situação, o Império da época, na Constituição do Império da época, começa a vir as primeiras legislações contra os negros, né? Que era, negros não podiam estudar. Começa daí. Lamentável. E aí vem uma outra, né, posterior, que negros e indígenas não podem comprar terras. Aí vem uma outra, negros não podem jogar capoeira e também não podem manifestar suas culturas na rua. E isso é muito triste, porque vem depois a mão europeia para substituir a escrava, e aí os europeus vinham com terra, pedaços de terra, vinham com um pouco de dinheiro que o país do Brasil dava e ainda mais animais. Absurdo isso. Aí você fala, o quê? Né? E aí isso vai se arrastando, né? Aí somente na Constituição, graças a Deus a nossa Constituição veio, né? E aí ela veio já anti o racismo, né? Para tentar ver se conseguia controlar essa estrutura racial que vinha se arrastando. Então ela vem no artigo 3 da Constituição, ela vem no artigo 5º da Constituição, né, no inciso 42, dizendo, ó, racismo aqui não. E a lei é pesada contra isso, tá? Sim. E aí veio depois a Lei 7.716, né, de 89, que fala literalmente do racismo, né, reforçando as questões da Constituição, para a nossa Constituição de 88, então a lei já veio em 89, olha como ela vem tentando realmente reprimir o racismo, porque era muito forte aqui no Brasil mesmo. E aí ainda vem a injúria racial, que também vem prevista no artigo 140 do Código Penal. Né? Então a gente está tentando nivelar um pouquinho, mas ainda não conseguimos. Falta muito, né? Falta muito. Estão tentando, muita né? coisa. Falta bastante, né? Não dá pra gente resolver ali em pouco mais de 30 anos o que foram 100 anos, né? Exatamente. Então, a gente ainda tem muitos resquícios, né, do que a doutora Fabiana trouxe aqui. O fato de não poder ter terras, de não poder estudar, de não conseguir ser remunerado, né, assalariado, porque eles faziam pequenos trabalhos, mas não eram pagos com salário. E aí a gente vê que o reflexo disso é justamente onde os negros se localizam, né? Muitas vezes, geralmente indo para escolas públicas, né, por não terem acesso, né, à escola privada, muitas vezes se organizando ali em comunidades, né, justamente por não ter a possibilidade de ter terras, eles ficavam mais afastados da cidade, aí a gente tem a formação de grandes comunidades. Exato. Então isso é o reflexo de todas essas leis que foram reprimindo e cada vez mais marginalizando os negros após a abolição da escravatura. Depois de tantos anos não mudou ainda, porque muitos governantes aí ainda continuam colocando o negro, o pobre, em bairros mais afastados, não dando condições aí para que essas pessoas tenham uma moradia digna, com educação, saúde, trabalho,
E saneamento básico, né? É lamentável, né, doutora? Infelizmente. Eu falo assim, poucas pessoas aqui no Brasil chegaram a grandes cargos, né? Pessoas negras chegaram a ocupar grandes cargos públicos, né? A gente tem um exemplo no judiciário que é o Joaquim Barbosa, né? Ele batalhou muito, veio de uma família extremamente humilde. Ele, para chegar onde ele chegou, eu tenho certeza que ele teve que provar 3 vezes mais a capacidade de uma pessoa que seria branca, por exemplo, né? Então, ele, com certeza, chegar no cargo que ele chegou se aplaudir de pé, porque ele com certeza não foi fácil. Ele é um ícone, né? Sim, ele é um exemplo, né? Temos também vários outros heróis brasileiros, né? Principalmente na nossa literatura, que é muito vasta e de grande aproveito, digamos assim, né? Mas a minha pergunta para você, vereadora, ou senhora, desculpe, eu não sei como tratá-la, essa é a realidade, eu chamo de vereadora ou senhora. O que a senhora vai fazer daqui para frente? A senhora já tem algum projeto em mente para que seja feito contra o preconceito, contra o racismo, contra a violência contra a mulher, né? Também. A gente, durante todo esse ano, né, a gente já vinha protocolando vários projetos de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente sabe que, principalmente as mulheres mais pobres são as mais vulneráveis, né? Antes da gente começar aqui, eu e a doutora Fabiana, a gente estava conversando sobre isso, né? Então, a violência contra a mulher cresceu muito nesse momento de pandemia, justamente por elas estarem o tempo todo com seus agressores em casa, então a denúncia ficou mais difícil. Eu fiz uma visita ao CEAMO, né, que é o órgão que cuida ali justamente de buscar essas respostas, né, de dar uma alternativa para a mulher, e caiu pela metade os atendimentos esses 2 últimos anos. Justamente porque as mulheres não conseguem chegar até lá. Não significa que os casos caíram, significa que as mulheres deixaram de buscar o serviço porque não tinham condições de fazer isso. Então a gente protocolou, tem até uma lei já sancionada minha, que é justamente de fixação de cartazes para divulgar quais são os meios que elas podem buscar, não é somente indo no CEAMO, mas também tem o 180, tem o X na mão, que você pode ir nos locais, as pessoas já estão orientadas do que fazer ali, tem algumas formas de denúncia silenciosa também, sim, porque um dos problemas é você estar ali o tempo todo com o agressor, como que você vai denunciar. A gente tinha já pensado, a gente já protocolou de medida socioeconômica para jovens infratores, né, para a gente conseguir dar uma alternativa, né, para a recuperação de fato desses pequenos infratores. Agora, daqui para frente, pensar numa política ampla de enfrentamento, né, talvez trazer uma delegacia especializada nesses tipos de crime para a cidade de Campinas. A gente tem em Campinas o Centro de Referência de Combate ao racismo e intolerância religiosa, que é um decreto, então talvez transformá-lo num projeto de lei, porque decreto, cada gestão pode ali achar que isso não é uma política importante, então transformar e ampliar também o atendimento, né? Porque muitas pessoas também não sabem que esse tipo de coisa existe, que está disponível para o atendimento da população. Eu tive muito apoio, muita solidariedade e também por ter acontecido isso dentro da Câmara, né, que foi filmado por vários ângulos, assim, fica assim, mais fácil de fazer o boletim de ocorrência, né? Exato. Então fica mais fácil de conseguir provar que aquilo aconteceu. Mas muitas pessoas, né, se isso tivesse acontecido há um ano atrás, quando eu estava na iniciativa privada, trabalhando numa empresa, né, simplesmente, muito difícil de eu conseguir a delegacia protocolar o boletim de ocorrência, de conseguir a quantidade de provas que a gente conseguiu. Então, as testemunhas também que a gente conseguiu, muito provavelmente as pessoas se omitiriam. Então, é fundamental que a gente utilize desse momento, apesar de ser de muita dor ainda para mim pessoalmente, mas que a gente consiga criar uma política antirracista no município. A gente precisa pensar em meios e respostas, não só de denúncia, mas também de atendimento psicológico para as vítimas desse crime tão terrível. Isso é verdade, doutora. Eu vou colocar uma observação, né, nessa questão do apelo, né, a questão legislativa mesmo, né.
existe uma diferença entre racismo e injúria racial, que a balança está um pouquinho desequilibrada. Eu falo que o racismo está aqui e a injúria está aqui, né? Eu estava conversando com a Paola, né, antes de começar a gravar, que tem que observar o judiciário, o legislativo tem que, não só o judiciário também, né, que também trabalham junto com o legislativo, e observar esse desequilíbrio, né? Porque o racismo, só para esclarecer, né, para quem está assistindo a gente, o racismo ele atinge uma coletividade, né? Ele alguém falar sobre a sua raça, etnia, religião e a sua origem, tá? A injúria, ela já vai para a pessoa de uma forma mais individual, ela já é mais direta àquela pessoa, né? E ela abrange um pouquinho mais a situação. É racismo, é cor, é etnia, é religião, é idade, é deficiência. Porém, existe uma singela diferença em relação à pena, né? Eu falo assim que a questão do racismo é 1 ano e 3 anos pela Lei 7.716 de 89. Já na injúria, né, racial, que está no Código, no artigo 140 do Código Penal, ele vai de 1 a 6 meses, né? Olha a diferença, né? E para quem sofre, né, Paola, a diferença é muito mais, eu acredito, né? Que é muito mais impactante quando se dirige diretamente a você. Acho que o impacto é muito maior do que pela questão de uma coletividade. Coletividade, sim, você também, quando você está dentro de um grupo e sofre um preconceito, é difícil. Mas quando alguém aponta para você e fala palavras que te ferem diretamente, eu acho que é muito mais pesado. E a gente vê esse desequilíbrio, né? A gente vê isso que tem que estar se olhando mais para essa questão. Acho que não está se olhando ainda de verdade para a questão do racismo, né? Ainda dentro do país. Lamentavelmente, né? Temos que brigar, temos que mudar essas leis. É muito ruins, digamos assim. Vamos falar logo português claro para quem está em casa. É uma porcaria as nossas leis. Tá? Isso aí é o que estou falando, não é a doutora nem a vereadora. As nossas leis são cheias de brechas que beneficiam um ou outro. Lamentavelmente o Brasil ainda vale daquela situação, se você tiver mais dinheiro, você vale mais do que o outro. Não, somos iguais, então a balança tem que pesar para ambos os lados. A vereadora sofreu um baita de um preconceito, eu nunca vivi, a doutora não, da forma que você viveu. Está sentindo até hoje, nós, como eu disse, a gente vê o seu semblante, a emoção que você mostra, traz para nós, né, chega a ser dolorida. Os nossos governadores, os nossos deputados, senadores, em vez de ficar roubando, se beneficiando, mude a nossa Constituição, olhe para o nosso povo. A OAB está aí, mas ela também não faz sozinha. Sim. Tem que ter leis. Sim. A OAB, inclusive, é o primeiro ano, tá, de eleição, né, que agora acontece agora no final do mês, dia 25, se não me engano, e que colocou agora a cota negra. É um absurdo, né? Eu fico muito triste de somente agora esse espaço foi respeitado, porque antes não tinha obrigatoriedade. Então você via muitas chapas na OAB que não tinham a presença da pessoa negra. E hoje tem. E hoje, agora agora é obrigatória a cota negra e mulher também. Então agora que a gente está se adaptando. E olha, quanto tempo, hein? Para se adaptar. O que falta, vereadora? Falta muita coisa, né? Ainda falta muita coisa. Falta a gente... até mesmo quando a gente fala de cota, né, tem um debate que acaba surgindo dentro dessa construção, né? Mas eu vou deixar aqui a posição, cota é fundamental, porque como a gente teve esse histórico do Brasil de criar leis que impediam que a população negra acessasse as oportunidades, né, diferente das outras populações que vieram para o Brasil, então neste momento a gente precisa tentar diminuir essa desigualdade, essa reparação histórica, né, e é justamente isso que as cotas fazem. A cota, quando a gente fala da cota racial, quando a gente fala de cota de mulheres, principalmente dentro da OAB, né, dentro das universidades a gente vê salas mistas, né. Eu sou formada em engenharia de computação, então a grande maioria
ali eram homens. Mas quando a gente fala de advogados, a gente vê salas bem mistas, né, quando a gente fala de homens e mulheres. Mas quando a gente vai para fora, né, quando a gente vê os grandes nomes, quando a gente vê as pessoas que estão ali, a gente ainda vê os homens, né, que são famosos. Então é fundamental que a gente também traga esse balanço dentro da nossa sociedade. A gente fala de racismo, né, a gente lembra muito da população negra, mas a gente precisa lembrar que existem outras formas também de racismo, como a doutora trouxe aqui. Não é só com relação à cor, mas a gente tem o problema do gênero também. Então, é fundamental que neste momento a gente comece a discutir leis para mitigar esse tipo de coisa. Exato. E tem um outro ponto, né? Porque de um tempo para cá as pessoas estão trazendo isso como sendo liberdade de expressão, de que agora a gente estão cerceando a nossa liberdade de expressão e a gente não pode ir ali parar de reproduzir alguma coisa que é cultural. Mas o racismo, ele é estrutural, né? Ele acaba estruturando a nossa sociedade. Então, existem grupos de pessoas, e aí, quando a gente teve o ato em solidariedade, em minha solidariedade, na quarta-feira, após aquele fatídico dia, deu para perceber que existe um pequeno grupo dentro da sociedade que ainda acha que pode ofender as outras pessoas pela cor, pela raça, pelo gênero, pela orientação sexual. Então, tudo isso a gente precisa combater. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que ofender a outra pessoa, quando você vai para esses argumentos, né, isso é um crime. E a gente precisa ter leis, sim, que combatam esse tipo de coisa. Exato. Então, eu acho que a gente ainda está muito longe de a gente conseguir buscar esse mundo ideal, onde todos nós seremos julgados pelas nossas ações, né? Eu disse muito isso na sessão de quarta-feira. Eu queria muito poder ser julgada pelos meus erros e acertos dentro da tribuna, e não pela cor da minha pele. Eu queria ser julgada pelo meu trabalho, como os outros vereadores são ali dentro, e não pela cor da minha pele. Então, isso, infelizmente, está muito longe da gente conseguir. Mas eu acho que quando a gente começa a pensar na legislação, né, quando a gente começa a pensar em formas de combater esse tipo de coisa, as cotas é um ótimo exemplo disso, de como ter acesso à universidade e aí depois no futuro você, de fato, conseguir diminuir a desigualdade. Quando a gente fala também do acesso, do recrutamento em empresas, né? Porque a gente também tem ali, se a gente for olhar o quadro de empresas, beleza, a gente tem 50-50. Mas onde que estão inseridos esses negros? Geralmente não são em cargos de chefia, não são em cargos de gerência. Ainda assim, em cargos de gerência, a gente não vê muitas vezes a mulher, muito menos o negro, com mais dificuldade ainda a mulher negra. Então, a gente precisa começar a discutir como que a gente está acessando esse mercado de trabalho também, para mudar a nossa realidade. É verdade, doutora. Eu acredito que nós, se todo mundo pensar igual e querer também, né? Porque não é só pensar, é também fazer, né, Paola? Às vezes o brasileiro tem muito isso, né? Ele levanta a bandeira, mas não vai lá realmente fazer efetivar. Então, eu acho que tem que sair um pouco do discurso. Acho que as pessoas têm que começar a só colocar na rede social e realmente fazer a diferença no seu dia a dia. Exato. Né? Praticar mesmo, né, a humanidade, a igualdade com a pessoa. Né? Começar a defender pessoas que estão sofrendo preconceito, como graças a Deus a Paola teve no momento que ela estava sendo agredida. Houve pessoas que ali se uniram e ajudaram ela. Então, acho que se a gente começar a mudar o nosso comportamento, porque acho que o comportamento é o mais importante, e a gente começar a efetivamente a fazer a diferença, eu acredito que o Brasil vai melhorar. Mas enquanto a gente só ficar em legenda, né, dizendo diga não, mas nada se faz efetivamente, a gente vai continuar do jeito que a gente está. Menos lacração e mais ação. Exatamente. Temos que tirar da teoria e colocar na prática, né? Paola, você sabe do tamanho da repercussão que gerou esse crime que cometeram contra você? Olha, eu confesso que estou acompanhando mais da quinta-feira para frente. Assim, os primeiros dias fui muito bombardeada, né, com
com jornalistas ali perguntando o que tinha acontecido, né? Fui na delegacia também. Então, os primeiros dias foram bem difíceis, assim. Então, confesso que não consegui ler todas as matérias, todas as notícias, nem todas as notas que mandaram de solidariedade. Mas agradeço muito, sou muito grata a cada mensagem, a cada pessoa que mandou mensagem, que prestou solidariedade, que postou uma nota, que fez uma moção, né? Porque isso também tem me dado forças para continuar. E também, acho que é importante frisar, de novo, que se isso tivesse acontecido 1 ano atrás, quando eu estava trabalhando, na iniciativa privada, assim, isso não teria acontecido da forma que aconteceu. Exato. Muito provavelmente, a forma que eu fui agredida talvez fosse a mesma. Mas o que aconteceu dali para frente, né, todas as pessoas que prestaram solidariedade, fosse muito diferente. Então, muitas pessoas sofrem o racismo todos os dias, sofrem caladas muitas vezes, e aí quando elas buscam ajuda, a primeira coisa que falam assim, mas será que foi isso mesmo? Quando você está ali fazendo um boletim de ocorrência, sabe? Será que foi isso mesmo? Será que você não entendeu errado? Será que não tinha... será que não era alguma outra coisa? Você se confundiu? Então, é fundamental que as pessoas entendam, né? E eu tenho buscado força para conseguir conversar e ser propositiva nesse aspecto, que é fundamental a gente denunciar o que está acontecendo. É fundamental que a gente busque justiça, né? O que a doutora Fabiana traz é justamente isso, né? Da gente buscar justiça, porque a partir do momento que essa pessoa é punida, ela vira um exemplo para todo aquele grupo que tem esse pensamento, né? Do tipo, olha, eu não posso mais aqui fazer o que eu bem entender. Exatamente. Então, e também mostra para as pessoas que são vítimas de que isso não vai acabar ali, entendeu? Não é que ela vai sofrer ali sozinha, não é que ela vai sofrer calada, mas que esse tipo de coisa ela pode sim ser mudada e a gente consegue buscar não resolver, né, o trauma que fica, mas pelo menos dar uma resposta para essa pessoa que sofreu essa violência, de que isso não vai simplesmente as pessoas não vão passar o pano. Exato. Então, sentimento de impunidade, né? Exatamente, sentimento de essa indignação, essa impunidade que realmente ela vai ser efetiva, né? Que alguém vai ser punido por aquilo. Então, eu tenho visto de duas formas, né? Eu sou bem tímida, então toda essa exposição tem me deixado um pouco ansiosa também. Mas eu acho que é fundamental para a gente conseguir buscar uma cidade antirracista, para que a gente consiga mostrar para as pessoas que são racistas que não dá mais, a gente não vai mais aceitar esse tipo de crime, para as pessoas que sofrem com o racismo, de que elas não estão sozinhas, de que a gente vai buscar a justiça e que elas também devem fazer isso, que elas devem buscar a justiça, tem que fazer o boletim de ocorrência assim. Espero que toda essa repercussão aconteça também em outros casos, não só quando for uma figura pública, mas também com pessoas comuns ali, para elas entenderem que elas não estão sozinhas. Exatamente. Que as autoridades também olhem, revejam caso a caso e tenham empatia, se coloque no lugar do próximo. Né? Não é às vezes porque está lá, porque a pessoa foi lá que você só vai escrever. Ou você vai colocar o achismo. Tem que ser relatado da forma que é relatado e ter a empatia pelo nosso próximo, o bem comum de uma sociedade. E dar crédito, né? Exatamente. Dar crédito. Como que fosse qualquer outra situação que aparecesse. Exato. Acho que a polícia está aí para isso, para investigar o fato que está sendo colocado. Eu acho que não tem que fazer uma pré-análise. Não podemos. Tá lá. Foi apresentado, tem que ter crédito, porque aquilo que a pessoa está falando vai ser investigado e vai ser comprovado se for o caso. Exatamente. Bom, pessoal, nós vamos agora para as nossas considerações finais. É uma conversa muito agradável, porém extensa, porque se a gente for discutir tudo, as situações sobre racismo, sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher, a gente vai demorar o ano todo aqui. Bom, mas vamos lá. Vereadora, faça as considerações finais, por gentileza. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, a disponibilidade
da gente estar podendo conversar sobre isso. Parabenizá-lo pela condução da nossa conversa aqui. Muito obrigado. Quero agradecer também à doutora Fabiana por estar aqui e realmente por entender que a luta antirracista não é só da população negra, mas é de toda uma sociedade que entende a necessidade da gente ser mais igualitário, da gente conseguir buscar medidas efetivas de combate a essa violência, porque é uma violência que acontece. Novamente agradecer todo mundo que tem prestado solidariedade e agora, daqui para frente, a gente conseguir pensar em maneiras da gente combater isso da forma via legislativa, né? Como que a gente pode trazer uma delegacia especializada para nossa região, a gente está falando de Indaiatuba e a gente está na região de Campinas. Exato. Como que a gente pode ter o fortalecimento do centro de referência, não só em Campinas, mas também nas cidades ao entorno. Como que a gente pode começar a fazer esse debate dentro das escolas. A gente tem a Lei 10.139, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de implementá-la nas escolas sobre a história da África e também ter essa formação continuada dos nossos servidores municipais, estaduais e federais para quando alguém que for chegar até eles e falar que foi vítima de racismo, que eles também tenham a sensibilidade, a empatia, para fazer esse atendimento e não um pré-julgamento, uma pré-análise daquilo que está acontecendo. E só para concluir mesmo, você que sofreu racismo ou que sabe de alguém que sofreu racismo, denuncie, é fundamental para a gente conseguir mudar a nossa sociedade. Eu sei que é muito difícil esse momento, mas se você não fizer isso, não conseguir ter essa coragem para fazer isso, muito dificilmente esse autor, essa autora vai mudar a cabeça de uma hora para outra, Ela não é com um puxão de orelha que a gente educa uma sociedade a ser antirracista. A gente precisa pensar numa sociedade antirracista para a gente conseguir cada vez mais melhorar a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado, o nosso país. Então, eu conto com vocês para a gente mudar a nossa sociedade. Muito bacana. Doutora? Agradeço também, mais uma vez, o convite do Mohamed. A Paula também mostrou muita coisa que eu também não sabia, Como profissional, nós como advogados, a gente vive mais naquele mundinho mais jurídico, a gente está pouco longe dessa realidade, Principalmente a gente que não sente, A gente ainda não sofreu. E a forma como você relatou, ela deixou muito claro o que é sentir um preconceito. Eu acho que isso é muito importante para todos também que estão assistindo, acredito eu. E como a Paula disse, eu acho que a gente tem que chegar a parar de só ficar assentado assistindo a questões racistas e a gente tem que começar efetivamente a fazer algo para mudar. Tanto o Poder Judiciário, que os órgãos públicos que têm aí uma facilidade maior de estar aí colocando uma postura diferente, E as pessoas também saírem do seu sofá, do seu comodismo e realmente começar a agir. Quando a gente começar a realmente agir, a gente vai começar a mudar o país de verdade, A gente tem que olhar as pessoas como seres humanos, não importando de onde ela venha, que cor ela tenha, que religião ela tenha. As pessoas têm que começar a ver que todos nós somos pessoas e devemos ser respeitados. E a gente tem que praticar isso, Senão a gente não vai chegar nunca a esse mundo que a gente tanto idealiza. Isso mesmo. Bom, amigos, estou aqui do lado de duas grandes guerreiras, duas mulheres super inteligentes. E para vocês de casa, este é o trabalho da mídia, este é o trabalho da imprensa. Dar voz e ouvir. Debater questões relacionadas à nossa sociedade. Nós do Indie News somos isto. Damos voz, ouvimos. E de forma alguma, nós daqui do Indie News quisemos movimentar uma questão aí política. Só trouxemos os fatos. Esse é o trabalho da mídia. Sem puxar a sardinha para aquele, para esse ou para aquele. E sim, mostrar para você de casa que nos acompanha a história de todos.
ouvir ambos os lados, ter empatia com o nosso próximo. Então, encerrando a nossa entrevista de hoje, fica para você. Você tem empatia? Exerça a empatia com o próximo. O Williams Mohamed ficando por aqui, agradecendo essas duas mulheres guerreiras. Uma ótima noite. Fiquem todos com Deus. Até breve.